Eu quero aqui já cumprimentar os irmãos que estão aí através do YouTube, nos acompanhando. Que Deus abençoe a sua vida. É um prazer poder ter a sua companhia e nós vamos hoje compartilhar a palavra de Deus, baseando-se no texto de Paulo, primeira carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo de número 12, verso 1 a seguir. Peço aos irmãos que fiquem de pé para que nós possamos ler a palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, versos 1 a seguir. Nós estamos numa série de estudos a respeito da pessoa do Espírito Santo, nesse mês de junho, e hoje é o 4º dia de estudo. E nós vamos falar a respeito do exercício dos dons espirituais na igreja, entre o povo de Deus. 1 Coríntios, capítulo de número 12, verso 1 a seguir. Eu vou ler na minha tradução aqui, os irmãos vão acompanhando, por favor. Acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos do mundo, ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito Santo. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de operações, mas é o mesmo Deus que opera tudo e em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Verso 8: porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, variedades de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só e o mesmo Espírito opera todas essas coisas, repartindo particularmente, individualmente, a cada um como quer. Amém, irmãos? Vamos orar uma vez mais. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu quero te agradecer e te louvar por poder estar diante da tua palavra, por poder ter, ó Deus, esse privilégio de poder ler a tua palavra e ser ministrado por ela. Quero te agradecer pela vida de todos os meus irmãos que aqui estão, por todos aqueles que estão nos acompanhando pelo YouTube, pelos canais digitais. Que a palavra do Senhor ache guarida em cada coração e promova, Pai, a edificação de cada vida, e promova, Senhor, a restauração, e promova a mudança necessária, pois é assim que a tua palavra age na vida do ser humano, que dá a devida abertura para esta palavra. Ela muda, ela restaura, ela renova, ela exorta, e é por isso, meu Pai, que eu te peço que esta palavra vá de encontro à necessidade particular de cada um dos teus filhos, que esta palavra, meu Pai, vá de encontro, Senhor, da vida, Senhor, dos teus servos, e que o teu nome seja glorificado. Assim oramos e te agradecemos, e o fazemos em nome de Jesus. Amém. Poder sentar, Deus abençoe os irmãos que estão. Muito bem, nós estamos na última aula a respeito deste tema, a pessoa do Espírito Santo. Vale lembrar que a igreja, sem o Espírito Santo, sem manifestado pelo Espírito, o Espírito Santo de Deus, ela nada mais é do que uma reunião comum. Mas quando os membros deste corpo se reúnem e ocorre a manifestação do Espírito Santo,
aí sim, prodígios, milagres e maravilhas acontecem. Vidas são transformadas, vidas são mudadas, né? Aonde tem a tristeza, chega a alegria. Aonde tem a angústia, chega o acalento para a nossa alma. Esta é a ação do Espírito Santo no seio da igreja, na vida de cada um daqueles que compõem o corpo, na vida de cada membro. Neste capítulo que nós lemos especificamente, Paulo ele está trazendo algumas advertências a respeito do manifestar do Espírito Santo, dos dons do Espírito Santo na igreja de Corinto. Por que Paulo está fazendo essa advertência? Paulo faz essa advertência porque os membros que ali estavam em Corinto, cujos dons eram repartidos entre eles estavam usando e se utilizando desses dons para se vangloriar. Eles estavam se utilizando desses dons para se promover, para serem colocados como aqueles que são diferenciados, né? E Paulo ele vai advertir aos membros ali em Corinto. É claro que é uma carta direcionada que chega até nós nos dias de hoje, que os dons espirituais eles não são para elevo individual de cada um dos membros. Não, ele é para a edificação do corpo. Eles são para a edificação do corpo, né? Através dos quais são repartidos de forma individual, mas na sua prática, na sua vivência, os membros que são dotados desses dons espirituais precisam ter essa consciência que dons espirituais é para que a igreja seja edificada, é para que a igreja seja fortalecida. Por isso que o Espírito Santo reparte a um, reparte a outro, para usar cada um dos membros na prática desses dons, né? Então os dons espirituais eles são concedidos à igreja de Cristo visando o quê? O seu desenvolvimento, a sua capacitação para que a igreja possa cumprir, né, o seu ofício, possa cumprir a sua missão. Qual é a missão da igreja? Anunciar o reino de Deus, pregoar que só Jesus salva, que só Jesus liberta, que só Jesus é o caminho, né? Anunciar o evangelho da salvação. A missão da igreja é essa, né? Então os dons são repartidos entre nós, entre os membros da igreja, para que isso aconteça, para que a igreja caminhe, para que a igreja avance, para que a igreja venha produzir em meio ao mundo aquilo que glorifica a Deus, né? É para isso que os dons são distribuídos, para que possamos exercê-los de forma adequada e coerente. É necessário que nós conheçamos a natureza desses dons e também os propósitos dos dons do Espírito, bem como a sua legítima manifestação da igreja, na vida de cada crente devidamente consagrado ao Senhor e que vive em íntima comunhão com o Espírito Santo. Quer ser usado por Deus? Tenha comunhão com Deus. Quer ser usado através dos dons que Deus te entrega? Tenha comunhão com Deus. Busque, conforme nós falamos na aula passada, né? Na ministração passada. É necessário que tenha-se um desejo. É necessário que se faça a sua parte de santificar, para que Deus te use, para que Deus, através de você, faça grandes obras. Amém, meu irmão? Não é através dos anjos, não. É através de você mesmo. Os anjos quiseram fazer essa missão, quiseram cumprir essa missão, mas ela foi dada a cada um de nós, enquanto membros deste corpo, enquanto igreja do Senhor Jesus. A missão de apregoar o evangelho da salvação, né? Existe também, meus irmãos, dentre a história da igreja, muitos que não acreditam que esses dons ainda são repartidos nos dias de hoje. Os dons que nós até citamos aqui na leitura. Tem muitos que não acreditam, dizendo que esses dons foram repartidos no tempo dos apóstolos e por ali ficou, né? E por ali ficaram. Ou seja, hoje não tem dom de profecia mais, não tem o dom de revelação mais, né? Muitos creem assim, mas nós, amém?
enquanto pentecostais, enquanto crentes e enquanto aqueles que acreditam no manifestar do Espírito Santo, nós sabemos sim que os dons são distribuídos no meio da igreja. Louvado seja Deus, né? Pastor, eu quero ter o dom de discernimento. Pastor, eu quero ter o dom de cura. Busque, irmão. Santifique, pague o preço e Deus vai te entregar. Se for aquilo que ele tem, por quê? O Espírito de Deus, o Espírito Santo, ele vai repartir a cada um conforme lhe convém, para que o nome do Senhor seja glorificado. Aleluia! Pois bem, nós os pentecostais, nós não apenas acreditamos na atualidade dos dons, mas sobretudo buscamos e incentivamos, o seu exercício contínuo, porquanto eles são necessários em todas as épocas, em todos os momentos, pois é disso que depende o desenvolvimento espiritual da igreja. A igreja, meus irmãos, ela é uma organização, as coisas precisam estar devidamente no seu lugar, organizada, mas antes de ser uma organização, ela é um organismo, e todo organismo vivo, para que cresça, ele tem que ser saudável, ele precisa estar nutrido, ele precisa ter as suas devidas vitaminas repostas constantemente, E assim que o Espírito Santo de Deus faz. Você está aqui hoje ouvindo a palavra, o Espírito Santo de Deus está ministrando o seu coração aí, está renovando as suas forças, está te animando, está te mostrando, está te revelando algo especial para você nessa noite, Ele nutre. Então, por isso que nós não podemos ser o que, irmãos? Ignorantes quanto aos dons espirituais. Não sejais ignorantes, Paulo está dizendo, quanto aos dons espirituais, eles ainda são repartidos nos dias de hoje, eles ainda são dados pela graça aos filhos de Deus nos dias de hoje. Então creia na ação, no desenvolver dos dons espirituais. O primeiro tópico aqui do estudo, ele vai dizer assim, a natureza dos dons espirituais. Nós lemos agora na introdução que, para que nós venhamos compreender a forma de ação dos dons espirituais, nós precisamos saber a sua natureza, Então, qual é a definição dos dons espirituais? Dons são capacidades sobrenaturais, não vem de nós, vem de Deus, concedidos pelo Espírito Santo ao crente e à igreja. Viu, irmão Manuel? É a individualidade para que seja repartido entre a igreja, e objetivando o crescimento espiritual do salvo e edificando a igreja do Senhor. Uma igreja espiritual, irmão, não tem tempo para viver com picuinhas, não. Um povo que é espiritual não tem tempo para as coisas deste mundo, não. O pensamento dele está no céu, o pensamento dele está voltado para as coisas de Deus. O crente espiritual, o crente movido pelo Espírito, não tem tempo para as coisas deste mundo, no sentido daquilo que desagrada a Deus, Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Então, uma definição bem clara, Priscila, a respeito dos dons espirituais: são partículas do poder de Deus, cara, derramado sobre a sua vida, sobre a sua vida, sobre a vida da igreja. Poder de Deus sobre nós, e conhecimento e sabedoria, É a definição dos dons do Espírito. É poder, é conhecimento, é sabedoria derramada para cada um de nós. Outro sim, a respeito da natureza dos dons espirituais. Existe uma clara distinção entre o dom do Espírito e os dons do Espírito. Tem muita gente que faz essa confusão. O dom do Espírito, aqui citado por Pedro, lá em Atos dos Apóstolos, o dom do Espírito é o batismo com o Espírito Santo. Ali é o batismo, é o momento em que o crente, quando ele entrega a sua vida para Jesus, quando ele busca o Espírito Santo, batiza ele. É o dom do Espírito, diferente dos dons do Espírito. Dons do Espírito são capacitações. Dom do Espírito, lá de Atos, capítulo de número 2,
Coríntios 38 e 39 é o batismo com o Espírito Santo, tá? Então não é a mesma coisa, para que os irmãos aí compreendam o texto e o contexto, né? Outro sim, os dons do Espírito, por sua vez, são capacitações sobrenaturais concedidas pelo Espírito Santo, visando ministérios específicos. Quanto à sua origem, dons são, no grego, né? Vamos ver se eu vou dar para falar isso aqui. Charismatos, né? Dons da graça de Deus. É pela graça que ele reparte os seus dons. É porque Ele é bom que Ele reparte os seus dons através do Espírito Santo, concedido aos crentes pelo Espírito. Quanto ao modo de atuar, a origem é do céu, de Deus. Como que Ele atua? Aí há uma palavra aqui que vai, né, nortear isso aqui, a palavra grega que norteia o seu servir é diaconai. Sim. O que o diácono faz na igreja? Qual que é o papel do diácono? Servir, né? Então, quando ao seu modo de atuação, os dons espirituais é para... Vamos repetir de novo aqui, só buscando um pouquinho. Se aqui os dons, de acordo com a sua atuação, né? A palavra que define o atuar dos dons do Espírito é diaconai, que quer dizer o servir diaconal, que quer dizer servir. Então, os dons espirituais são dados a nós para que nós servamos, né? Uns aos outros, à igreja, né? Nós já falamos na introdução, mas é importante que isso fique latente no coração dos irmãos. Não é para que você seja aplaudido, não é para que chegue você, irmão, olhe por mim que você tem esse dom, você é o cara, você acontece, você faz, não é para nada para ele, irmão, não sou nada, quem faz é Deus. Eu não tenho nada, quem tem é Deus. Eu não sou ninguém, mas Deus é na minha vida. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Dá devido reconhecimento a respeito dos dons que Deus te deu. Louvado seja o nome do Senhor. Então, quanto à sua natureza, né? Origem é uma graça vinda de Deus. A sua atuação é para que venhamos servir a uns aos outros. E a sua finalidade, né? É uma finalidade são atividades ou poderes de Deus operando nos crentes e transbordando para a vida da igreja. Começa em mim e transborda, né? Começa através da minha vida e vai agindo na coletividade, no meio do corpo. Louvado seja o nome do Senhor. Amém ou não amém? Então vamos mais aqui. Quais são os propósitos? Por que os dons espirituais são repartidos? Quais são os propósitos? Primeiro, é importante ressaltarmos que os dons espirituais não são aferidores da espiritualidade do crente. Olha aí, irmão, tá vendo? Tem muita gente que fala assim: não, esse não tem fé, esse aí, se esse aí não for salvo, ninguém é salvo. Se eu não encontrar esse camarada no céu, eu não vou encontrar mais ninguém. Rapaz de fé, né? Espiritual. Dons espirituais não aferem espiritualidade, não afere a espiritualidade do crente, viu, irmão? Mais à frente, grava essa frase aí, que mais à frente nós vamos discorrer a respeito dela. Então não queira colocar alguém muito santo porque Deus entregou dons a ele. Não, nada disso, não é isso, tá? Nós vamos ver o que vai, o que mostra a verdadeira espiritualidade do crente. Lá na frente nós vamos ver. Outro, quais os propósitos dos dons espirituais? Os dons não têm por finalidade dar status espiritual. E este era o erro cometido pelos pseudo-espirituais da igreja de Corinto. Sim, eles queriam, né, ser elogiados, queriam que fossem abalsamados, né? Que não obstante ter os dons, era entretanto uma igreja carnal. Veja, irmãos, por que dons espirituais, irmã Márcia, não é um aferidor de espiritualidade? A igreja de Corinto, Paulo ressalta, mesmo tendo todos os dons, é uma igreja carnal, né? É uma igreja carnal. 1 Coríntios, capítulo de número 3, verso 1. 1 Coríntios 3, 1.
Olha o que Paulo está dizendo para eles lá. E eu, irmãos, não vos pude falar como espirituais. Não pude. Por quê? Mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eu não pude vos entregar no tutano. Eu tive que dar leitinho, tive que dar comida batidinha, porque esses ainda são carnais, né? Mesmo tendo dons espirituais. Então, meus amados irmãos, o que eu aprendo nisso aqui, Daniel? Não basta simplesmente ter, é preciso saber usar. Muita gente tem conhecimento, mas precisa saber aplicar o conhecimento, né? Muita gente tem a oferecer, mas precisa saber oferecer e ter disposição para oferecer para o seu próximo, né? Às vezes a pessoa está inchada de tanta bagagem, de tanto conhecimento, mas não distribui, mas não compartilha. Ei, irmão, use aquilo que Deus te deu para abençoar pessoas. Use a fala para falar coisas de bem para a vida das pessoas. Use a sua boca, deixa Deus te usar para falar coisas que vão animar o seu próximo, né? Deixe Deus te usar pelo Espírito Santo de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Os dons são concedidos visando o quê? Um fim proveitoso. Uma leitura que nós fizemos, 1 Coríntios capítulo 12, verso 7, olha o que Paulo está dizendo. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Não é dado por dar. O dom não é oferecido por ser o Espírito Santo gostou do Júlio, vai lá e entrega. Não. É dado para que seja útil. É para que seja colocado em prática. É para que seja, né, utilizado em prol do reino de Deus, em prol da edificação da igreja. Tem muita gente escondendo os dons, tem muita gente retendo os dons, tem muita gente que está enterrando os dons. E vão ser cobrados. Lembra lá da palavra dos talentos? Né? A um Deus, o seu Senhor entregou 1, a outro 5, 10. Lembra lá? Quando voltou, ele não fez o requerimento dos talentos? Fez. E cada um teve a sua recompensa. Cada um teve a sua recompensa. Então, dons, irmãos, é para ser utilizado naquilo que for útil. Se você tem o dom de ficar na porta da igreja, recebendo os irmãos com a paz do Senhor, com um sorriso no rosto, faça com alegria. É um dom que Deus te deu. Se você tem o dom de estar aqui, né, tocando, cantando, celebrando a Deus, faça com alegria. É o dom que Deus te deu para abençoar vidas. Se você tem um dom lá no seu trabalho, né, de falar da palavra de Deus, fale. Não perca a oportunidade de colocar em prática os dons que Deus te deu. Os dons são concedidos visando um fim proveitoso. É isso. Os dons são dados a cada membro em particular, objetivando o benefício geral do corpo. É um dos propósitos, né? Começa aqui e é, né, espalhado entre a igreja. Portanto, meus irmãos, os dons não visam o benefício pessoal de quem recebe, mas a edificação de todo o corpo. Os dons são variados em suas qualidades e manifestações, mas procede de uma única fonte, de Deus. O Espírito é o mesmo, o Deus é o mesmo, né? Doados por um único Espírito, com uma única fidelidade, a unidade do corpo. 1 Coríntios 12, 4. Está lá, né, escrito: ora, a diversidade de dons, existe a diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. O mesmo Espírito que opera sobre a vida da irmã Carla é o mesmo Espírito que opera sobre a vida da Letícia, que opera sobre a vida da irmã Valdeli, sobre a vida do Daniel, né, do Fabrício, do pastor Geraldo, é o mesmo Espírito, porque nós vivemos pelo mesmo Espírito, caminhamos numa só fé, num só Espírito, né?
do todo. Louvado seja Deus. Então é um dos propósitos, nós precisamos entender isso, né? É muito importante para que a igreja tenha essa consciência. E aí você começa a falar: pastor, esse dom eu não tenho, esse também não, e esse? Nunca ouvi falar, né? Mas porque nós precisamos buscar, precisamos querer ter dons que o Espírito Santo vai repartir e vai te entregar conforme a apraz. Amém, irmãos? Amém. Então vamos aqui. Outro sim a respeito dos dons espirituais distribuídos para a igreja. Existe, irmãos, uma classificação para uma melhor compreensão deste grupo de dons. Aqui, na passagem que nós lemos, são mencionados 9 dons espirituais, 9 habilidades, 9 capacitações. Existem outros, tá? Existem outros, mas esses 9 aqui vai servir com muita base para que nós possamos aí praticá-los no nosso dia a dia enquanto servos de Deus. E a classificação desses dons se dá em 3 grupos. Existe o grupo dos dons de inspiração, existe o grupo dos dons de revelação e existe o grupo dos dons de poder. São esses 3 grupos. Então, é 3 grupos de 3, tá? Que são 9 dons divididos nesses 3 grupos. Os dons de inspiração, alguns usam aí dons de elocução ou verbalização, mas o mais conhecido é dons de inspiração. Quais são os dons que estão nesse grupo? Primeiro, o dom de profecia. É um dos dons, dos 9 dons. Está entre os dons, está nesse grupo de inspiração. O dom de profecia, que é o quê? É aquele que envolve a capacidade momentânea e sobrenatural concedida pelo Espírito Santo para transmitir alguma mensagem divina. Nós, enquanto pentecostais, nós cremos, claramente nesse dom profético, nesse dom da profecia. É uma capacidade momentânea. Deus dá esse dom a alguns e Ele tem essa manifestação para que uma mensagem seja entregue. Hoje nós vemos aí o povo até brinca, existe muita revelação, o povo está igual fugioca aí, profecia, revelação do outro lado aí. Mas nós vamos ver que nós precisamos examinar, nós precisamos discernir a respeito das profecias. Outro dom que faz parte desse grupo de inspiração é o dom da variedade de línguas. São as línguas estranhas, E o outro é o dom de interpretação de línguas, que é a capacidade de interpretar uma língua à parte do conhecimento natural. É dado pelo Espírito Santo sobrenaturalmente. Assim, irmãos, eu já presenciei várias vezes. Às vezes Deus dá o dom de línguas estranhas para o irmão do lado e dá o dom da interpretação para o irmão que está do outro lado. E ali está sendo falado línguas espirituais, sobrenaturais, que nós ali às vezes não, nós não estamos entendendo, sabemos o que está sendo dito. Mas o dom dado a outros irmãos de interpretação dessa língua é falado aqui e é interpretado de cá. Então, assim, é um dom muito bonito, é um dom muito lindo e é repartido ainda no meio da igreja. Então, temos aí os 3 dons que fazem parte desse grupo de inspiração: dom da profecia, dom da variedade de línguas e dom de interpretação de línguas. O outro grupo é o quê? O grupo da revelação. Dons de revelação ou saber, Aí tem o primeiro dom, que é o dom da sabedoria. Quer sabedoria? Peça a Deus. Envolve a capacidade sobrenatural para falar, saber e agir de forma adequada em determinada situação ou resolução de problemas. Então daí, dom da sabedoria, foi o dom dado a Salomão, o homem mais sábio que existe sobre a face da terra. Ele recebeu esse dom e ele foi muito abençoado com esse dom. O outro dom está dom de conhecimento.
a capacidade sobrenatural de conhecer em profundidade assuntos relativos a Deus e a sua revelação. Irmãos, eu quero frisar bem isso aqui, porque Jesus sempre ensinou no estado de equilíbrio, nunca viver nos extremos. Jesus sempre nos ensinou que nós venhamos estar no equilíbrio, né? Por isso que a palavra de Deus vai dizer: ó, crescei na graça e no conhecimento, né? Dom de conhecimento é a capacidade sobrenatural em conhecer em profundidade assuntos relativos a Deus e a sua revelação. É o dom necessário ao mestre da palavra que, mediante ao estudo, a busca do conhecimento, a teologia, né, mediante a esse estudo e a ação sobrenatural do Espírito Santo, capacita-o para a transmissão das verdades de Deus. Ou seja, tem teologia, mas tem a graça, né? Tem o conhecimento e tem a ação do Espírito Santo. Porque uma coisa é você pegar a Bíblia, eu conheço, dados históricos e tal, mas se não tiver graça, se não tiver unção, né, se torna uma leitura, se torna algo assim que pode ser que não faça o devido efeito. Por isso que o dom do conhecimento, ele é um alinhamento, né, entre conhecer e viver pela graça. Amém, irmãos? É importante que isso fique claro. E o outro dom aqui é o dom de discernimento de espíritos, né? É o poder de distinguir entre as operações do Espírito Santo e as operações de espíritos malignos e enganadores. 1 Timóteo, vamos ver essa referência aqui importante. 1 Timóteo, capítulo 4, verso 1. Olha o que está escrito: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão da fé alguns, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Olha aqui, irmão, se a gente não tiver esse discernimento espiritual, né? Às vezes a gente ouve tanta coisa, ainda mais nesse mundo globalizado, onde a informação é tão rápida, tudo está né? Tudo está tudo interligado, e a internet tem tanta coisa, tem tantas falácias ali. Se você não tiver o discernimento, irmão, você é levado por vento de doutrina, você é levado por um abismo pensando que você está indo no caminho certo. Então, o crente precisa buscar esse dom de ter discernimento das coisas espirituais. Isso está sendo falado pelo Espírito, não, isso é carne. Louvado seja Deus. Geralmente as pessoas elas são confundidas nas entrelinhas, como eu disse aqui na semana passada, a respeito de pequenos textos, né? Usa-se de pequenos textos para gerar um pretexto, sem avaliar o contexto. Ou seja, usa de algumas linhas, ou de algumas palavras, ou alguma frase, num contexto bíblico, mas usa só a frase, e aquilo ali, de certa forma, vai o quê? Dar um sentido de relativismo para a pessoa cometer o erro. Mas aí você vai olhar o contexto, não está dizendo aquilo que pode, né? E a pessoa é o que? Confundida. Falta o que? Discernimento, né? Louvado seja Deus. O terceiro grupo dos dons é os dons de poder. Aí nós temos o dom da fé. Sabia que você ter fé, se você é um homem de fé, uma mulher de fé, é um dom dado à sua vida por Deus. Quer ter fé, né? Busque em Deus. E a fé, ela vem pelo ouvir, né? Ouvir a palavra de Deus. Quanto mais eu ouço a palavra de Deus, mais fé é gerada no meu coração, né? Eu vou ficando mais robusto em fé. Não é as pequenas coisas que vai me desanimar, não é as pequenas coisas, nem as grandes, né? Porque eu estou firmado em fé em Jesus Cristo, o meu Senhor, o autor e consumador dela, da fé. Então o dom da fé faz parte do grupo dos dons de poder. O outro dom que faz parte desse grupo é a operação de milagres. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. 1 Coríntios, capítulo 12, verso 10. Nós lemos, né?
e a outro a operação de maravilhas, e a outro a operação de maravilhas. Só que ela só vai partear aqui, o verso 28 que vai dizer, está aqui: e a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar doutores, depois milagres, dons de curar, dons de você colocar a mão na cabeça do enfermo ou sobre a sua enfermidade e ele ser curado, né, instantaneamente. É porque você é bom? Não, é porque Jesus tem poder para curar através de você, né? É através de você que Jesus opera, é através de você que Jesus manifesta a cura, a libertação. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, né? Dons de curar, dom de milagre e dom da fé são os três dons que compõem aí a classificação, ou essa classe de dons de poder. Então, irmãos, quais são os três? Vamos ver se os irmãos captarem. Quais são os três grupos? Inspiração, revelação e poder. Amém? Então fica mais fácil para os irmãos contextualizarem o seu dia a dia a respeito desses 9 dons. Finalizando aqui a última parte do estudo, está o título assim: a relação dos dons espirituais com o fruto do Espírito. E aí eu volto naquela frase que eu falei para os irmãos segurar um pouquinho. O que revela a espiritualidade de um crente, de um servo de Deus, não são os dons do Espírito, mas é o fruto do Espírito. Amém? Amém. Quer ver um crente espiritual? Veja o fruto que ele está produzindo. Ele está produzindo amor, ele está produzindo bondade, mansidão, é um rapaz humilde, é um rapaz assim, de fé. É fruto que mostra a qualidade da árvore. É o fruto, né? Então, se você quiser ver se um crente é espiritual mesmo, olhe pelos frutos dele. Olhe a vida desse crente. Então existe essa diferença. Digamos que os dons espirituais é uma ação de Deus sobre a vida dos seus servos. O fruto do Espírito é uma reação nossa diante da graça, da bondade de Deus para a nossa vida, né? Então o fruto do Espírito é manifestado a partir do meu reconhecimento da bondade de Deus, do que Ele fez por mim, daquilo que Ele está fazendo pela minha vida, da transformação que Ele fez no meu viver, né? E aí eu começo a produzir fruto. Era um homem nervoso, era um homem, né, turbulento, agora não, agora sou um manso, porque minha vida foi transformada pelo Espírito Santo de Deus. O fruto que eu transmito é o fruto da mansidão, o fruto da humildade, né? Aí nós vamos ver lá na leitura que eu fiz, nós fizemos no começo, no Eclesiastes, capítulo de 1 e 3, falando a respeito do tempo, né? Aí lá o sábio Salomão vai dizer: ó, existe um tempo de falar, mas existe um tempo de ficar calado, né? O fruto do Espírito produz em nós. Você sabe, né, administrar esse tempo. Aí tem as mulheres que estão rindo aí, não tem que ficar calado não. Aí, cara, tem que ficar calado, tem que falar, né? E tem um tempo que ficar calado. As mulheres falam mais, pastor? Olha aí, só. Tu dizes, minha irmã. Mas tem um tempo para todas as coisas debaixo do céu, né? E o crente espiritual, ele sabe compreender esse tempo. É o tempo do choro, mas a gente sabe que o choro pode durar uma noite. A alegria, ela vem pelo amanhecer, né? É a nossa expectativa, é a nossa esperança. Então, o que realmente comprova a nossa vida, a nossa verdadeira espiritualidade, é o fruto do Espírito que nós produzimos na nossa vida diária enquanto cristãos. O dom está mais ligado à benevolência e bondade de quem o doa, Deus, né? Enquanto o fruto é a evidência incontestável daquilo que somos, pois é pelo fruto que se conhece a árvore, né? Para aqui, nós já até falamos. E aí, irmãos, eu até frisei essa parte aqui, porque quando nós olhamos para a primeira de Paulo aos Coríntios, capítulo 13, Paulo vai falar a respeito do fruto
que está acima de todos, né? Olha, o fruto que está acima de todos, o fruto, amor. E aí, quando Paulo fala a respeito desse fruto, o que ele está dizendo? Ele está dizendo: não adianta você ter o dom de falar em línguas, não adianta você ter o dom de profetizar, não adianta você ter o dom de cura, não adianta você ter o dom de interpretação de línguas, não adianta, se você não tiver o amor. Está vendo? Que o fruto do Espírito, ele sobrepõe os dons. Tem muita gente que fala em língua, profetiza, mas não tem o dom de amar o seu próximo, amar a Deus acima de todas as coisas, né? Então, irmãos, acima de tudo, viva esse fruto do Espírito, o amor por Deus, pelo seu próximo, né? E a ti mesmo. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos ficar de pé? Tomara que o Espírito de Deus nos conduza, igreja amada, ao equilíbrio sadio entre a necessária e legítima manifestação dos dons espirituais e, consequentemente, a expressão do fruto do Espírito. A igreja precisa ser edificada, conduzida, precisa estar crescendo através dos frutos do Espírito, mas nunca se esquecendo, né, de frutificar na sua casa, no seu trabalho, na sua vida cotidiana, porque acima dos dons está o fruto. O fruto sim vai dizer quem é quem. O fruto sim vai dizer se você é um crente espiritual ou não. Porque mangueira não pode dar laranja, figueira não pode dar banana, né? Cristão precisa dar frutos dignos de glória ao nosso Senhor Jesus. Amém, meus irmãos? E Deus abençoe a cada um de vós essa noite. Deus abençoe a sua vida que esteve nos acompanhando. E eu fico feliz que ainda existem pessoas que têm essa preocupação, essa reverência diante da palavra de Deus, né? Só tem uma pessoa que ganha tudo isso: você. Nós, enquanto igreja, quando nós damos a devida atenção ao valor da palavra de Deus. Vamos orar agradecendo ao Senhor? Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus eu quero te louvar, eu quero te agradecer pela vida dos meus irmãos, e quero te pedir uma bênção espiritual, quero te pedir uma bênção sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor venha repartir entre nós, entre o seio da tua igreja, entre cada um dos teus filhos, dons espirituais, para que a tua igreja cresça dia após dia, para que a tua igreja permaneça, para que a tua igreja, Pai, venha cumprir com a sua missão. Eu te peço nesta noite, ó Pai, começa a repartir os seus dons, os dons do Espírito, Senhor, na vida dos teus filhos, conforme o desejo do coração de cada um dos teus servos. Pai amado, Deus da glória, e que tudo isso concorra para que o teu nome seja glorificado neste lugar, para que haja salvação de almas, para que haja curas, milagres, prodígios, maravilhas, profecias, e que o teu nome, ó Pai, seja agradecido no viver diário da tua igreja. Reparte, Pai, entre nós dons do teu Espírito, e que nós venhamos frutificar, que nós venhamos dar frutos para a glória do teu nome. Abençoe cada um dos teus filhos que estiveram nessa noite, e todos quantos não puderam estar. Visita aqueles que estão enfermos, visita, Senhor, a família, Senhor, do irmão Claí, ó Deus, a Helena, Pai, que está internada, visita o irmão Ronaldo, esposo da irmã Maria Ivone, visita o pastor Isaías, Pai, visita, Pai, a filha da irmã Graça, que pastorá pela cirurgia, visita cada um dos teus filhos com poder e graça, visita a irmã Elza, meu Deus, traz a cura mental, Senhor, sobre a vida da tua filha, que ela seja conduzida em paz, em gozo, em nome do Senhor Jesus. Abençoe, meu Deus, cada família que é representada no nome bendito do teu Filho amado Jesus Cristo. Oramos e te agradecemos. Amém e amém. Graças a Deus.